Fala galera, mais um podcast de Sata e hoje nós temos aqui duas grandes personalidades, Batistinha e Caio do Curvão. Muito obrigado, é uma honra estar aqui nessa mesa com vocês. Eu que agradeço e vamos que vamos. E eu que agradeço a presença de vocês. Batistinha, novidade para você, podcast? Já fizemos vários, mais um, mudamos aí a posição. Exatamente. Vambora. Legal. A gente vai fazer continuaremos com o nosso papo de oficina, né? Queremos saber aí de vocês. Vocês sabemos mais coisas, mas precisamos saber de coisas novas. E do Caio complementar aqui, Caio, com seus desafios também, o contexto de oficina, e que esse seja um papo valioso para nós, não somente para nós, mas para todos os seguidores de vocês, os nossos, para a gente conectar tudo o que vocês conseguem transformar aí no dia a dia de vocês de personalização, performance. Desculpa. Performance, customização, manutenção, enfim, a gente acaba fazendo bastante, um leque bem grande aí em relação a carro. Legal, fantástico. E você, Caio, também tem algumas peculiaridades e especialidades que você lida na sua oficina, certo? Sim, na verdade, começando a falar que eu me sinto um grão de areia aqui, né, nessa mesa aqui, né, para falar de carro, né, preparado. Mas eu comecei a fazer bastante coisa em casa, né, para os meus carros. Antigamente eu terceirizava a grande maioria das coisas e agora eu comecei a fazer para os meus carros, para mim, as coisas mais simples, né? Mas vamos daqui a pouco começar umas coisas mais elaboradas, então vamos ver como é que vai ser, né? Esse é um contexto que eu acho que quase todos comentaram isso, né, Batistinha? Todo mundo começou fazendo para si, para depois profissionalizar. Imagino que para você foi assim também ou não? Mais ou menos, né? Porque, na verdade, eu praticamente nasci dentro da oficina do meu pai. Então, eu já tive uma escola com um nível muito elevado. O que eu comecei a fazer para mim e deu muito certo foi a parte de customização. Então, quando eu montei a Batistinha Garage, que é assim que se chamava a empresa lá atrás, a gente herdou. Meu pai parou com a funilaria e pintura e eu comecei a fazer funilaria e pintura. E eu herdei os clientes dele que eram colecionadores. Os famosos Zé Frizinhos, que a turma chama hoje, assim? Carros hoje, placa preta, enfim, eram caras que odiavam carros modificados. E aí eu comecei a fazer alguns carros meus e eu, óbvio, não gosto de nada original, eu queria modificar a roda para fazer e tudo. E quando os clientes perguntavam, mas o que é isso? O que é esse carro aqui? Eu falei, cara, isso aqui é a última moda, customização. Mas de quem que é? De um cliente, né? Era meu carro, era de um cliente e tudo mais, porque eu queria crescer esse mercado. E comecei dessa forma. Mentindo para o meu cliente que o carro era de outro cliente para ele achar que tinha um mercado isso, mas realmente tinha, porque nos Estados Unidos já existia. E aí começou aí a parte de customização. Das primeiras entrevistas que eu dei para o Autosport da Globo, quando perguntaram, Batistinha, a gente coloca o quê? Põe customizador. Não, essa palavra não existe. Ainda pessoal do Autosport, existia. Não, essa palavra não existe. E hoje usam customizador quando é o caso de entrevistar um cara que customiza carro. Então, é muito legal ter ajudado a começar essa história, né? Com certeza. E você trouxe uma coisa muito interessante, que também faz parte da pauta nossa aqui. A história, ela acontece, ela muda e ela se transforma e evolui, né? Assim como o Sata, que a gente está muito... A marca, ela vê muito a inovação, né? Não somente como soluções de ferramentas, mas buscamos inovações. Imagino que vocês passaram por muito disso, você principalmente. O que tanto mudou e como que os gestores, não somente os gestores, mas os mecânicos precisam se adaptar a essas mudanças? O que está acontecendo com o mercado nesse momento que a gente está vivendo? A mudança para o ser humano é algo, às vezes, muito difícil. Quer um exemplo? Você usa um tipo de celular, aí você troca para outro celular. Você fica perdidaço até você entender como é que funciona tudo. Quando você muda a plataforma do celular. É isso que acontece com profissionais das antigas, estilo raiz que a gente fala, quando começa a aparecer a tecnologia. Eles relutam, até eles entenderem que aquilo é para ajudá-los. E depois que o cara acostuma, ele pega todo o know-how que ele tem de conhecimento e põe tecnologia, cara, vira um foguete. Ele começa a ser muito mais eficiente e tudo mais. Eu fico pensando aí no meu pai. Meu pai era autodidata com parte de revistas só. Não tinha internet. Imagina, seu Batista,
se ele fosse adepto à internet nas épocas de hoje e fosse autodidata. Cara, era capaz de implodir o cérebro dele, porque é muita informação. Hoje, com o Google, com a internet, você busca tudo. Você tem acesso a qualquer coisa. Você não tem que saber, você tem que saber aonde procurar, saber quem sabe. Isso ajuda bastante. Então, a tecnologia, não tem como você lutar contra ela. Eu sou da época aí que tinha muitos mecânicos raiz que, não, meu negócio é carburador, pai. Cara, desculpa. Não existe mais esse saudosismo e tudo mais. Você pode até ter um pouco desse lado, mas se você não tiver a tecnologia, a organização, novos processos, ferramentas para ajudar, você não consegue ser competitivo. Então você só vai conseguir ficar sem isso se for um hobby, você fizer na tua casa, por gosto, para você. Eu tenho um amigo assim, no Rio de Janeiro, que ele adora carburador, ele tem lá caixas de giclê e tudo mais. E toda vez que você vai acertar um giclê no dinamômetro com um V8, cara, são semanas. Hoje com uma injeção programa você vai lá e em meia hora você está com o mapa pronto e vai ser mais eficiente em tudo em relação ao carburador. Ferramenta é a mesma coisa. Você imagina uma simples catraca, quando não tinha catraca, a diferença de tempo de execução do serviço. Você pegar uma chave, põe aqui, às vezes tem coisas no carro que te atrapalham a fazer um movimento muito grande e fica curtinho. Hoje com uma catraca dessas que tem mais dentes da SATA, você vem aqui assim, ó, sem fazer força, encostou o parafuso, torqueia com torquímetro, que aí não é mais o braço do mecânico. Mas o ponto da mão ali dele. Exato. Imagina, sem o torquímetro, como é que vai fazer? Deixa eu medir seu bíceps para ver a força que você tem. Não, você é muito forte e vai quebrar o parafuso. Vai você que é mais fraquinho. Geralmente os caras falam torque de 1, né? Exato. Então, não dá para ser dessa forma mais hoje em dia se você quiser ser competitivo. Você tem que aproveitar e usar essa tecnologia. Cara, que legal. E você, Caio, qual que é a sua perspectiva? Qual que é o seu pensamento com relação a essas tendências e inovações? Eu acho muito bacana a SATA trazer essas inovações, não só para o profissional que quer estar lá, né? Porque hoje, quer queira, quer não, eu estou representando também quem está do outro lado, quem quer mexer na própria casa, quem quer mexer no próprio carro, quem já teve, por exemplo, problemas com mecânicos, quem já quer fazer o seu sem depender de ninguém. E as ferramentas, né? Por exemplo, a gente estava utilizando não exatamente esse cavalete, mas um de 6 toneladas, que é um baita de um cavalete, e eu fiquei extremamente tranquilo de deixar o carro lá em cima. Eu tenho um Accord, é um carro que pesa bastante, pesa quase 1.800 quilos, e eu debaixo do carro, tranquilo com o cavalete lá. Esse aqui é de 2 toneladas. É maior. Não precisava de 6 toneladas. Esse aqui pequenininho assim já resolveu o seu problema. Eu chamo ele de Titanic. Sobrava 200 quilos ainda. 200 quilos ainda. Assim, que eu alguma coisa. A gente tem que trabalhar com folga, né? Isso que eu ia comentar. 200 quilos é pouca coisa. Mas enfim, para mim eu acho que a facilidade que as novas ferramentas, as inovações trazem é muito promissor. E não sei a perspectiva de vocês, mas do nosso ponto de vista é necessária, né? Sim. A única certeza que nós temos é que a inovação ela precisa acontecer para a gente continuar não somente no jogo, mas continuar oferecendo aos profissionais o que eles merecem e precisam. Sim. Né? E muito disso e entra também num outro ponto para conversar com vocês, aproveitando o seu gancho do conhecimento ali, da questão do autodidata e os nichos que vocês representam. Hoje, a internet, encontramos de qualquer coisa. Qual que é o nicho que vocês estão mais inseridos e que vocês mais gostam de inserir e se pretendem mudar alguma coisa? Conta um pouco pra gente disso daí. O meu nicho é um nicho de quem iniciou no mundo dos carros, né? Então, eu comecei o meu conteúdo trazendo as primeiras modificações do meu primeiro carro. Foi aí que eu comecei o canal Curva 1 e comecei a filmar bastante evento, conhecer bastante gente, conhecer todos os tipos de cultura automotiva, e aí eu fui pro lado da performance. Fiz bastante conteúdo de arrancada. Arrancada no Brasil hoje eu acho que é o esporte automotivo mais forte, né? E depois me encontrei bastante na subida de montanha. Eu comecei a
a correr lá, eu me encontrei com as pessoas, com os pilotos. Aí ele parou de correr porque teve uma subida de montanha que ele rodou na curva 2, ele só conhecia até a curva 1. Aí foi... Os caras falaram isso lá na ocasião. Na verdade... O Caio rodou na curva 2, puta, ele só conhecia até a curva 1. Curva 2 ele não na verdade... Brincadeira. O meu motor explodiu. Na curva 1 ou na 2? Na verdade, não estava subindo montanha. E, por incrível que pareça, não foi nem na minha mão que explodiu o carro, você acredita? Foi na mão de um prestador. Eu pedi para ele trocar a turbina. Ele trocou a turbina e me ligou, falou, viu, seu carro quebrou. Cheguei lá, o motor estava aberto, quebrou virabrequim, quebrou tudo. Então, assim, foi uma quebra bem chata, né? E desde então eu não voltei a correr na subida da montanha porque era o meu carro principal de corrida, que era o Curva Uno. Curva Uno. O Curva Uno. Você conheceu ele? Sim, e daí o Curva Uno virou Curva 1, o que veio primeiro? Veio o Curva 1. Ah, ok. O Curva Uno, ele veio de uma necessidade. Eu estava instalando uma FT500 no meu Polo, que é o meu primeiro carro. O carro nem era turbinado ainda na época. E eu estava turbinando o meu Chevette branco. Então eu não tinha nenhum carro para andar. Tudo que eu tinha era R$ 2.500 e muita coragem. Eu comprei um Uno abandonado, que estava já adaptado ao motor 1.6 Sevel e uma Weber 40. O carro tava com os pneus murchos, as rodas no chão, estava enferrujado e só tinha um banco. Caramba. Nossa, tudo seu é numerologia? Não, eu acho que ao acaso mesmo. Acaso. E aí eu não comprei esse carro com o intuito de transformar ele num carro de corrida. Eu comprei ele para ser um meio de locomoção, um projeto, um carro para a gente poder brincar, né? E no fim deu certo, foi acho que um dos carros que o pessoal mais gostou do meu canal, por trazer essa grande evolução, né? Um carro que estava abandonado embaixo de uma árvore, se transformar num carro bicampeão da minha categoria da subida da montanha. Então, essa é a história do Curva Uno. Curva Uno. Caramba, que legal. E você, Batitinha, qual que é o nicho que você representa hoje? Que você está e se gostaria de expandir? A gente atende, assim, a gente trabalha com muita coisa. Parte de restauração, aí entra no carro antigo customização, que a gente faz muito restomode, são carros antigos que têm modernidades para ser mais confiável, mais potente, fazer mais curva, frear mais, enfim. Então é um dos mercados que a gente atua. O carro antigo, tanto a parte de customização como restauração. Aí tem a parte da BTS Performance, que a gente atua com preparação, no caso dos Mustangs, a maioria Mustang, um pouco de F-150, carros mais Ford, um pouco de Muscle. E a gente faz também a parte de manutenção desses carros. Então tem muito Mustang aí que já saiu da garantia e o cara leva o carro para a gente faz simplesmente a manutenção desse carro. E aí tem também a parte de customização dos novos, que envolve acessórios e tudo mais. Aí temos um outro braço que é a FAB, onde a gente desenvolve parte de peças. A gente fabrica hoje escapamentos para F-150, para Ram 1500, para Rebel, para Maverick, para Rampage e acabamos de desenvolver para Ranger Raptor. Então a gente vende o sistema de escapamento cada carro desses são meses para desenvolver. A gente vende numa caixa de madeira, QR Code com vídeo de instalação, vem uma apresentação impecável, o cara fala, isso aqui não parece brasileiro, parece gringo. E quando o cara monta, o cara dá um feedback muito positivo, porque escapamento é algo que o cara quer ronco, mas não quer ressonância. E imagina, quando você põe carga de leve no escapamento, você ouve aquele aquilo incomoda, não consegue viajar. Um cara do F-150 que viaja com a família, ele não quer ressonância, ele quer um ronquinho quando ele acelerar. Então, foram meses desenvolvendo isso. A Ranger Raptor, pra você ter uma ideia, ficou 40 dias no elevador para desenvolver o escapamento dela. Caramba, e como que funcionou esse desenvolvimento? Testa, coloca, liga? Mais ou menos isso. Primeiro tem muito know-how de fazer o escapamento. O técnico que faz isso, o Adam, que é um parceiro meu, ele é fora da curva em fazer sistema de escapamento, ele tem muita bagagem com isso. E aí a gente usa toda essa experiência dele, mais as metodologias que eu ajudei a colocar de processo tudo, e a gente faz escapamento e começa a experimentar
as coisas. Então, cold start, ressonância, ronco, dinamômetro, então é muito teste e nunca acerta na primeira. Você sempre tem coisas que você vai e volta, até você conseguir acertar. Essa Ranger foram 3, 4 tentativas de mudança, tudo. No final, ainda o som ficou bacana, é um V6 turbo, é difícil de fazer escapamento no V6 turbo por causa de ressonância. O turbo ele abafa um pouco o barulho. Aí no final eu falei assim, cara, tem que dar uma encorpadinha ainda. Na ponteira grandona a gente fez um abafador interno e aí veio o tom que a gente queria. Então é muito difícil o desenvolvimento. Então a gente tem essa empresa para fazer, tem essas vagas de desenvolvimento que a gente faz isso. Fabrica X-Pipe de Mustang, H-Pipe, algumas coisas de reforços de suspensão desses Muscle. Então a intenção é essa, fabricar, desenvolver peças no Brasil, tendo a BTS Performance de laboratório, testar os carros, e assim que está tudo certo a gente se propõe a vender para os clientes. Então esse é o outro braço de fábrica. E aí tem o da Shop, que é venda de peças. A gente importa e vende muitas peças desse mercado, peças de manutenção, de preparação, rodas, aerofólios, body kit. Então já é um outro lado que a gente consegue dar o suporte com as oficinas. Nem sempre o cliente traz para a gente instalar nas nossas oficinas, o cara tem as oficinas já que ele leva o carro, a gente vende para o Brasil inteiro. Então isso é muito bacana de você conhecer as outras oficinas e ajudar os caras com essa parte de suporte, de instalação das coisas, tudo. Sim. Fora isso tem o lado aí da comunicação nossa, de vídeo, enfim, também não é um negócio lucrativo, mas a gente faz isso com vídeos toda sexta-feira no YouTube. Então a gente acaba, eu não sou influenciador, mas a gente acaba influenciando, e aí tem várias parcerias como a nossa com a SATA que acaba dando muito certo, porque a gente fala com muita propriedade, né? Não é, eu nunca fiz uma parceria com algo que eu não acreditasse, que eu não usasse. Já tive propostas aí de algumas coisas, mas não tinha a ver com o meu perfil. Eu falei, eu não consigo fingir, eu tenho que ser verdadeiro. Então, cara, se eu estou falando de um produto SATA, é porque eu uso, porque faz sentido para mim, porque eu enxergo uma vantagem, senão eu não usaria. É uma grande responsabilidade, o que você comentou, né? Você não se considera um influenciador, mas acaba influenciando pessoas. E esse critério é o que dá não somente a visibilidade, mas o que faz essa legião de seguidores estar com vocês, né? Imagino que esse peso da palavra de vocês, o critério que vocês têm para escolher as marcas, e fazendo um link com a nossa parceria, na Automec nós não estaremos apenas com o stand na Automec apresentando grandes lançamentos, mas teremos o Maverick lá também. Celebraremos o primeiro ano do Maverick nessa feira da Automec, numa apresentação pública. Contamos com vocês lá, sem dúvidas, para aproveitar não somente o conhecimento do Batistinha naquele período, mas para vocês verem como que ficou o carro e sentirem os lançamentos que a gente está levando lá, né? Equipamentos automotivos, a gente vai estar com uma expansão para motos e diesel, para grandes formatos, para pesados, caminhões principalmente. E o desafio nesse momento, nesse ano, foi fazer uma oficina funcional. Então vai ter uma Maverick em cima da rampa, a rampa vai estar funcionando, e outros equipamentos para o pessoal conhecer, testar e ver, né, esses lançamentos nossos na prática, o que o diferencial e a tecnologia faz e conquista para os mecânicos. E aproveitando isso, Caio, fala um pouco para a gente. SATA está em cima de desafio, está pautada no desafio. Né? Os mecânicos, os profissionais são constantemente desafiados no dia a dia. Comenta aí um grande desafio que você teve, como que você fez para superar? Nossa, foram vários. Difícil listar um aqui, hein? O próprio Uno foi um grande desafio, né? Eu imagino. Pra gente montar do zero um carro todo pelado e transformar ele num carro competitivo, né? E também não era um carro que tinha muitas coisas, né? Era uma gaiola, um motor com nem tanta potência e um maluco atrás do volante que acredita. Tinha um sonho e acreditou. E então, assim, eu acho que um dos maiores desafios foi realmente ter colocado esse carro para rodar, foi ter feito tudo acontecer. Hoje eu nem consigo pensar, falei, nossa, como que eu fiz isso? Claro que tinha as outras pessoas, né, mas praticamente sozinho, né, sem tanto conhecimento. Fiz porta de fibra, capô de fibra, policarbonato.
Mas foi no YouTube? Como que você aprendeu a fazer isso? Eu... Autodidata, igual o Seu Batista. Na verdade não, né? Na verdade, assim, quem sou eu, né, perto do Seu Batista, né? Mas eu tive muitas pessoas ao redor, né, que eu pude contar, mas também um pouco de conhecimento que eu trouxe de estudar, de internet, de entender, né, que nem sempre potência é demais, que peso faz uma grande diferença, principalmente numa subida. Então essas coisas que parecem ser bem simples não são tão bem enraizadas entre a população no meio dos carros, né? Hoje, né, a grande maioria das pessoas, eles querem potência. Quero potência. Mas peraí, você já andou num carro com a potência que você quer? Você sabe o que isso significa? Uhum. Né? Então eu acho que tudo isso essa noção, né? É um princípio, né? Acho que esses princípios ajudaram bastante, né? Cara, bacana. E a paixão do automobilismo, como que surgiu aí pra vocês? Pra mim foi desde pequeno, né? Foi natural, né? Tava no meio da oficina, no meio dos carros? Meu avô era médico e não queria que meu pai mexesse com carro de forma nenhuma. Então meu pai foi a ovelha negra da família por ter ido para esse... Imagina, naquela época, pai médico, o irmão dele virou advogado e ele falou, não quero estudar, eu quero mexer com carro. Cara, imagina a confusão. O vô falou medicina, ele entendeu oficina. Mais ou menos isso. Eu também. Aí comecei para oficina desde pequeno. Eu falava que ia ser advogado por causa do meu tio, mas aí quando eu senti o cheiro da gasolina, eu falei, não quero ficar de terno e gravata numa mesa de escritório o dia inteiro no ar-condicionado. Não quero. Quero isso, quero mexer com o carro. E aí imagina a missão de ser filho do Seu Batista, que já era um cara referência no mercado. A régua é alta, né? A régua é alta. Aí eu falei, cara, eu não posso decepcionar ele. E aí, cara, eu tive que fazer minha história, reinventar muita coisa e, óbvio, partir da onde ele me ensinou, ele deixou, acho que isso foi fundamental para chegar onde eu cheguei, esse respeito pelo legado dele, mas é você dar continuidade, porque você vê muitos casos aí de filhos que são ofuscados pelo pai, de não conseguir fazer o que o pai às vezes até espera. Isso meu pai não esperou de mim, ele simplesmente deu liberdade para eu escolher e seguir meu caminho. E me apoiou quando precisou e tudo mais. Então, isso foi bacana no meu pai, de não ter essa cobrança. Eu vejo muito pai aí, que você vê na parte de piloto, o cara pega o filho, põe no kart e caminhões e caminhões de dinheiro e treinos. E às vezes o moleque não vai. Não é que não vai, ele não quer. Entendi. Ele vai por causa do pai. Então, eu não fiz pelo meu pai. Eu fiz porque ele me ensinou a gostar disso, eu gostei. E, cara, agora eu vou fazer bem feito, eu quero fazer um negócio bem feito. Ele fez muito bem feito, eu tenho que fazer igual melhor. Eu não posso decepcioná-lo. Então foi meio uma homenagem a ele isso, mas é o que realmente eu gosto, é o que realmente eu sei fazer e eu quero fazer. Então isso é muito importante, né? De você descobrir a sua vocação. E o carro tem muito isso, de quando você olha aquilo e você fala, cara, eu quero fazer isso. Imagina, você pegou um Uno, foi lá e, um Uno de R$4.000 é um carro que não serve para nada. E você pegar um carro desse, quando você vê, você está numa subida de montanha, subindo com o carrinho lá e acelerando. Isso é realizar um sonho. E aí você pega isso e começa cada vez mais por proporções maiores até você conseguir falar, agora eu vivo no negócio que eu gosto. Quando você consegue trabalhar com algo que você gosta, você corre o risco de não ter que trabalhar mais o resto da sua vida. Porque não é mais um peso. Tudo é prazer, né? Tudo prazeroso. Legal. E você, Caio? Como que você entrou nesse mundo aí? Eu, no meu caso, foi o contrário, né? Na minha família não tinha ninguém que trabalhava com carro, né? Eu não tive essa referência. Eu tinha só o sonho. E veio muito, eu acho que de videogame. Eu gostava muito de Gran Turismo, gostava de simulador, gostava de entender número, eu gostava de saber o que ia ser mais rápido, mas não muito videogame os caras falam arcade, né? Que é uma coisa assim mais fácil de jogar. Não, era simulador, simulava a vida real. E estudei bastante revista, li muita Full Power, conheci o Batistinha na Full Power, a primeira Full Power, o Mustang Eleanor 1, né? Foi a primeira? Não.
A primeira tinha um Maverick verde. O verde, o verde, é. O Eleonor foi mais pra frente. O Maverick verde, eu também vi. O Eleonor cinza foi recorde de tiragem da Full Power. Aliás, as duas Full Powers que mais venderam foi o Eleonor cinza primeiro e o branco a segunda, que mais vendeu. O branco foi o segundo Eleonor? Foi o segundo. E o terceiro foi o preto. É. Enfim, conheci o Batistinha numa feira de tanning que tinha, acho que foi em 2007, Expo Tanning. E eu sempre tive esse sonho de querer ter, não querer ter assim, de querer viver isso. De querer poder acelerar, de querer transformar. E eu lembro que eu trabalhava no Banco Bradesco, trabalhei 3 anos e meio no Bradesco Prime, e eu tive essa oportunidade de sair do banco. E aí eu falei, eu vou agora fazer aquilo que eu amo, aquilo que eu quero. Eu vou largar praticamente tudo, me trancar num quarto e ficar editando vídeo. Não sabia editar vídeo. O dinheiro que eu ganhei do banco, eu gastei numa Canon T5i. O pessoal aí da filmagem sabe que para filmar é uma porcaria, é bom bater foto. Mas é uma câmera muito difícil para filmar. E comprei ela, era o que dava, e um computador para eu editar. E eu comecei. Comecei com um sonho, acordava às 6 horas da manhã, ia dormir meia-noite, ficava editando um vídeo que não me rendia nada. Demorei 6 meses para conquistar os meus primeiros 1000 inscritos. E hoje a gente faz isso por dia no canal, assim. Então é uma coisa que foi um sonho. Eu acreditei, apostei, não caiu do céu, não foi fácil. Conquistou tudo. E não é até hoje, é muito difícil, mas é o que eu pedi, né? É o que eu pedi para Deus. Que legal. No fim do dia é a vida que a gente escolheu, né? O que vocês escolheram. Então que bom que é prazeroso ainda para vocês isso. Na minha família não tinha ninguém que gostava de carro, mas meu pai. Meu pai trouxe um pouco disso também, né? Meu pai gostava de carro, mas tinha maré. Tinha carros assim diferentes, né? Então assim, eu peguei um pouco desse amor por Fiat também por ele, né? Pelos carros que ele teve. Entendi. E nessa trajetória de vocês aí, agora, se você tivesse que montar uma oficina do zero, escolher 5 ferramentas, quais você escolheria, ou categoria de ferramenta que você escolheria para compor esse início seu? Nossa, difícil, hein? É uma oficina do quê? De preparação? Pode ser o que você tem hoje. Vamos pensar no jeito que você trabalha. Posso escolher a caixa de ferramentas SATA? Pode ser uma. Pode ser uma delas. Aquela verdona bonita, aquela lá serve. 70 peças ou 150? Não, 70 já dá para se virar já. Boa. E você, Fernando? Sim. Um macaco, um cavalete, chave de roda e um conjunto de ferramentas básicas. Isso daí com um pouco de criatividade e esforço já dá para fazer muita coisa. Com isso daí, no quintal da sua casa, você já consegue fazer bastante coisa. Parte de manutenção, principalmente, dá para fazer. Então, você vê, não é nada demais. Todo mundo que tem esse sonho é possível. Agora, só tem que entender que uma coisa é ser um técnico bom, a outra é ser um empreendedor e montar um negócio. Então, muitas vezes você pode trabalhar para alguém que tem um negócio que já funciona e se dá bem, achar uma profissão que tem potencial de crescimento. Tem muito mecânico bom por aí, trabalhando para alguma empresa, que ganha muito bem e vive muito bem. Uhum. Você não tem a obrigação de falar, eu tenho que ter uma oficina minha, né? Porque aí envolve outras coisas que pode ser muito mais complicado. Mas você tem que descobrir, você tem que analisar, se entender, pedir para te analisarem, para ouvir coisas que às vezes nem você vai gostar tanto, mas falar assim, cara, legal, tenho perfil, não tenho perfil disso, aí você determina o caminho que você quer seguir. Cara, muito bom. Entre a operação e a gestão, alguns conselhos para esse pessoal aqui, vamos pensar na gestão aqui, quem é o mecânico que está no momento, se considera no momento que, agora é o momento de ter minha oficina. O que ele tem que pensar? Que conversa que ele tem que ter com ele, ou com o gestor dele, o patrão dele, ou com outras oficinas, para ele saber pesar e dosar isso daí? Tem que ser muito observador e enxergar o negócio como um todo, né? Então não adianta você olhar para a parte técnica ali da posição de um técnico. Você tem que sair daquela posição
ir para cima e enxergar o negócio como um todo. E aí a primeira coisa é organização, processo. Então, o próprio técnico já sabe disso. Você vai trocar uma pastilha de freio, tem um procedimento para você fazer isso. Vou dar um exemplo besta, você vai levantar o carro no macaco e vai soltar a roda. Cara, não vai, sozinho você não vai. Alguém vai ter que pisar no freio para você soltar a roda, porque ela gira junto. Ou se não é traseira, está com freio de mão. Então, tem um procedimento. Enquanto o carro está no chão, você destorqueia as rodas, aí você levanta o carro, aí você acaba de tirar os parafusos e saca a roda. Você esqueceu e não tem ninguém pisar no freio, você vai tirar o cavalete, baixar o carro de novo e vai ter que soltar a roda para depois levantar o carro. Então, é um procedimento. Básico, mas é um procedimento. E tudo acaba sendo amplificado em cima de um procedimento. Então, quando você vai para uma oficina, tem que ter um procedimento, ordem de serviço, as peças onde vai buscar. Você é sozinho, você vai ter que sair para buscar uma peça, o carro está lá parado. E aí? Meu pai me ensinou desde o começo, falou, você tem 3 elevadores, você tem um carro aqui que o mecânico está acabando, você já tem que estar com outro carro engatilhado para sair um, entra outro. Senão o mecânico vai ficar esperando você manobrar 40 minutos, 1 hora e você está pagando o cara. Então, são detalhes que lá no final do mês faz diferença. E no começo você tem que se tentar em detalhes. Meu pai é um cara que final de semana ele ia para a oficina e ficava pegando porca, parafuso, e pondo lá no gaveteiro. Porque os mecânicos acabavam pegando muita coisa, sobra, ele ia lá e organizava. Porque ele sabia que podia parecer até ridículo. Pô, o dono da oficina ficar arrumando essas coisas. É a maneira que ele achou de organizar. Porque ele sabia que no dia seguinte o mecânico trabalhando, ia ser mais fácil do mecânico produzir estando tudo arrumado. E não ia estar, antes de produzir, ele não ia estar organizando tudo, ele já deixava pronto para ele. Exatamente. Então é o que ele tinha na mão naquele momento, ao alcance dele, e foi o que ele fez. Então ele olhava os pequenos detalhes e isso, para você começar a crescer, faz muita diferença. E aí depois eu fui entender com o tempo que, cara, isso funciona no começo, mas quando você começa a crescer muito, você tem que parar de olhar para o micro e começar a olhar mais para o macro. E aí, essa parte você delega para alguém, ou não vai ficar preocupando com isso, porque vai tomar um tempo que vai te faltar numa coisa mais importante. Então, aí você tem que saber vir dividindo isso, uma forma de vir crescendo, até você poder pôr uma pessoa ali para fazer aquela função. Isso é legal. Caramba, muito bom. E você, qual é a sua opinião sobre isso? Fala um pouco pra gente também. Eu concordo. Eu acho que o mais importante é aquele ditado, né? O olho do dono que engorda, né? Assim, mas não adianta você ficar só a grande maioria dos mecânicos, eles ficam focados no operacional. E aí na hora de você, por exemplo, ter essa relação com o cliente, não necessariamente eles vão conseguir agir da melhor forma possível. Um exemplo sou eu, que já trabalhei com vários mecânicos. Você quer uma coisa e ele não entende, ele acha que é outra, e você tem prazo, e aí você tem corrida, e aí não sei o quê. Então, ele tem que entender a tua necessidade. Principalmente se ele for o dono da oficina. O mecânico, ele tem que entender que tem prazo, mas o dono da oficina tem que entender como se relacionar, como funciona, quais são as novas tendências, e aí... São muitas várias outras habilidades, né? Falando em tendência, a gente entende que... Falando em tendência, a gente entende. Estamos percebendo uma movimentação no mercado, né? Além da tecnologia estar avançando, que é parte fundamental e sempre acontece, mas os carros estão ficando cada vez mais modernos. A gente já falou aqui bastante coisa interessante. Organização, planejamento. Como que fica a questão, no ponto de vista de vocês, da segurança? Como que é esse coeficiente entre produtividade, organização, segurança? Como que vocês veem isso e como que vocês aplicam isso no dia a dia, do cotidiano de vocês? Segurança é uma coisa muito importante, né? Como eu falei do cavalete, é uma coisa que, por exemplo, quando vira e mexe o meu mecânico, ele vai levantar o carro, ele levanta o carro no macaco e já entra debaixo do carro, confia no macaco e não tá nem aí, né?
Eu falo, pelo amor de Deus, usa o cavalete. É o procedimento, né? São os Pelo amor processos. de Deus, usa o cavalete. E já tive até um momento que eu discuti com ele, né? Pra deixar ele bem claro, eu falei assim, ó, nunca mais você levanta o carro sem estar com o cavalete junto. Deixamos isso bem claro, né? Um exemplo simples, mas e isso serve para várias outras coisas, né? Várias outras ferramentas, né? Que ele pode se cortar, pode se machucar, né? Uhum, sim. Não é o ponto de vista, é o comportamento da situação. Né? Tem que estar preocupado com segurança. A ferramenta existe, Exato. né? E você, Latinha? Acho que a parte de tecnologia, os carros cada vez mais tecnológicos, acaba facilitando de uma certa forma, porque o carro antigo não tinha sensor em nada, o carro moderno hoje tem sensor em tudo. Então o scanner acaba fazendo o diagnóstico que antes era o mecânico que precisava fazer. Então o scanner já te disse, está com problema em tal lugar. Óbvio que às vezes tem defeitos que são camuflados, tem scanner que ele faz um rastreamento de todos os itens, aí se tem um item ruim aqui, você não consegue ir adiante. E aí você precisa primeiro arrumar aquilo e pode ser que tenham mais problemas dali para frente. Mas acaba resumindo em diagnóstico, que a eletrônica acaba ajudando muito, e depois a substituição da peça. Não vai ter mais esse negócio de recondicionar um carburador, nem tem carburador mais, ou recondicionar um alternador, ou uma bomba d'água, não, simplesmente vai lá e troca a peça. Dá o passe, os é o que próprios, o pessoal chama, né? Não, isso tem, os motores estão cada vez mais descartáveis. Então, tem motor moderno hoje que não tem coletor de escapamento. O tubo de escapamento já vai preso no próprio cabeçote, e não tem mais aquele coletor que... Então, eles estão cada vez mais economizando materiais e táticas de fazer o carro que acaba ajudando. Se você tem uma ideia, quem inventou a linha de montagem, Henry Ford, ele mandou fazer o carburador do carro, os engenheiros dele, e fez o carburador lá com, não me engano, 12 parafusos e tudo mais. Ele falou assim, não, eu quero que use menos parafuso. Parafuso era um negócio muito caro no modelo T. Estamos falando em 1908, 1907. E aí os caras diminuíram para 3. E ele virou e falou assim, não, eu quero um. Os caras, mas não dá, eu quero um parafuso. Fizeram um carburador do modelo T, que ele armava e um parafuso vinha e prendia todas as peças no lugar certo e funcionou. Nossa. Então, quanto o cara economizou de parafuso e tudo mais. Aí você vê carros, às vezes, com 4 parafusos na roda em vez de 5. Faz uma continha quantos carros vendeu num ano e quantos parafusos eles economizaram e tudo mais. Tem carro que só tem uma luz de ré de um lado, não tem dos dois. Vendeu 200 mil carros naquele ano, são 200 mil lâmpadas. Então, e a receita extra gerada exato. através disso. Então, a montadora se atenta muito nisso. E as oficinas têm que começar pelo mesmo caminho. Você pega a concessionária hoje, tem muita concessionária que isso sempre foi assim. Ela não vai recondicionar nada. O freio está com problema, dá um passe. Não, troca o disco. Não perde tempo. E tem muitas oficinas das antigas, principalmente, que querem remendar. E o remendo, muitas vezes, acaba sendo mais caro. Porque a vida útil vai ser menor, vai dar problema, vai voltar. Quando volta, você já travou seu pátio, o mecânico já vai trabalhar de novo e tudo mais. Então, todo mundo vai acabar chegando à conclusão no futuro que não vale a pena tentar remendar. Tem que fazer o que tem que ser feito, substituir a peça. E nisso daí, você não precisa um mecânico recondicionar. Existem nos Estados Unidos, por exemplo, empresas de recondicionamento de câmbio, de bomba d'água e tudo mais, que o cara só faz aquilo. Então ele recebe um câmbio, ele desmonta tudo, analisa a carcaça tudo e bota kits novos internamente e vende um câmbio remanufaturado. Tem peças originais que vem na caixa, remanufaturada, somente de carro mais antigo. E aí a oficina vem e só troca aquilo. Agora a oficina pegar e falar assim, eu quero arrumar isso como era feito antigamente, não é mais viável, não cabe mais em lugar nenhum. A cabeça é fazer um carro na sua casa de falar assim, cara, eu quero pegar o carro e vir modificando, adaptando. Ok, é um hobby. Agora, não vai ser produtivo nunca um esquema desse. Isso está cada vez mudando o funil. Entendi. Super interessante. E aprendendo aqui com vocês nesse papo, tem uma pergunta aqui nossa para fazer para vocês, que seria assim, a qualidade das ferramentas faz muita diferença, seja ela independentemente do momento da oficina, ou do profissional no início, no meio, no fim, ou não?
ferramenta é ferramenta independentemente da qualidade, enfim. Sem dúvida. Sem dúvida. A ferramenta, só de você pegar na mão e sentir ela, você já sente já é um prazer de poder a mais poder mexer no seu carro, né? Você tem que analisar o investimento de ferramenta num período. Então você pega lá uma chave que vai durar 2 anos. E aí você tem que ela é mais barata. Aí você pega uma outra chave que vai durar 10. Então, imagina, a cada 2 anos você tem que trocar aquela chave porque ela desgastou. Ela está com folga, com problema e tudo mais, você vai lá e compra outra. Aí em 10 anos você comprou 4 vezes a mesma ferramenta. Ou você pega uma de qualidade que dura os 10. Então, qual que é mais barata? Se analisar o período maior, a mais cara é muito mais barata. Então, fora que você consegue fazer um trabalho com mais precisão. Então, essa conta, o mecânico tem que entender, o dono da oficina tem que entender que é investimento. Então, imagina, toda vez que der errado alguma coisa, você vai ter que refazer. E quando você for refazer, você não vai cobrar isso de novo. E o que a gente falou no outro episódio do podcast é que, dependendo do momento que a pessoa está da oficina, o investimento é dívida, né? É se endividar para investir e ter o retorno no trabalho no dia a dia. E pegando esse gancho aqui do que a gente está falando de mudanças, segurança, qualidade de ferramentas, eu não sei se vocês já conhecem, mas estamos apresentando no Automec deste ano um lançamento exclusivo da SATA, que é o Multibiter. É um extrator de parafusos que está sem rosca, totalmente espanado, e entra muito na questão segurança, processo, procedimentos profissionais. Antes de uma solução como essa, imagine o quê? Você precisava se adaptar e se virar nos 30. Eu queria entender de vocês, né? Se vocês conhecem essa ferramenta, qual que é a aplicação e a necessidade que um profissional tem, principalmente na restauração de carro antigo. A gente usou no Maverick SATA, um dos parafusos do paralama estava com o sextavado estragado. Isso é verdade. Você imagina, se não tivesse essa ferramenta, qual que seria o procedimento? Você ir lá, pega um outro parafuso, solda em cima daquele, tem que proteger lá para não estragar, se for o caso, tudo. Aí depois você vir devagarzinho soltando, aí quebra, solda de novo. Cara, já foi meia hora, 40 minutos. E quando tem Bora. espaço, né? Se não tiver espaço... Aí com uma ferramenta dessa, você vai lá, vai lá e consegue prender o sextavado, vir soltar, você fala assim, cara, é muito fácil. Muito fácil, então... Você já conhecia, cara, esse aqui? Sim. Multibiter. Nesse caso, é a mesma solução que o Batistinha deu aqui, é o que você fazia? Eu nunca tive ou faria? oportunidade de usá-lo. Certo, mas nunca pegou um parafuso espanado no caminho? Já. Como que você resolveu? Na lixadeira. Também? Se é uma roda, cortou a roda junto. Né? Então. Teve um problema quando a gente tinha o próprio Pala, né? O ano passado. Ele teve um parafuso espanado a rosca da própria roda. Certo. Né? Do cubo de roda. E o tempo que demorou isso daí para poder resolver, uma coisa besta, né? Parece, eu imagino que o segmento de vocês tem muito isso. Parece simples, mas é muito complexo. Tem aquela máxima, né? Pô, você vai me cobrar R$100 para apertar um parafuso? Não. Vou te cobrar R$100 pelo conhecimento de conseguir identificar que é só apertar um parafuso. É o que você comentou do seu pai, né? Não quero estudar advocacia ou medicina. Mas ele continuou estudando ao longo da vida. Sim. Manutenção e reparo. A educação dele, o estudo dele foi outro. Assim como vocês. Imagino que, da mesma forma que SATA e o segmento continua inovando com coisas novas, vocês também têm que estar constantemente inovando para decidir se vão continuar surfando na crista da onda ou se vão estagnar. E isso leva a gente num outro ponto. Deixa eu pegar algumas perguntas aqui que o pessoal está jogando nos comentários. Cara, esse aqui é bom. Que trabalho, Caio, que chegou na sua oficina e você pensou, putz, cara, ferrou, não vou conseguir fazer? Olha, eu fiquei um pouco assustado quando iniciei o projeto do Ômega. Eu estou montando um Ômega Turbo para poder brincar nas provas de meia milha, para poder trazer um pouco essa
esse esporte pro meu nicho, né? Pro meu canal de carros antigos, né? E o Ômega é um carro com uma aerodinâmica muito boa, tem uma plataforma bacana, né? E só que quando a gente fala de velocidade, a gente fala de segurança, a gente fala de... Né, o próprio Batistinha, bem melhor que eu para poder falar, ele participa das provas de meia milha e ele é o homem mais rápido, tração traseira do Brasil, né? Não, o rápido acho que é o André V8 com Viper. Passou a 3.6 alguma coisa e nós com Mustang a 3.44. 344. Enfim, mas um Viper é diferente de um Mustang, né? Então ele conseguiu montar um projeto, 2.000 cavalos, né? Por aí. Tudo que dá, o tanto de investimento que tem que ter numa segurança, né? Para não acontecer qualquer coisa. Porque você imagina, o Ômega não vai dar os 340, mas que seja na meia milha 270, 260 km por hora, é muito rápido. Para poder chegar nessa velocidade, nesse curto espaço de tempo, precisa né? ter 1.000 cavalos para chegar nesse número aí que você falou. 270 por hora na meia milha precisa ter tração traseira. 1.000 HP. Se não tiver 1.000 HP, você não chega nessa velocidade. Então. E detalhe, um carro antigo, agora como que a gente vai fazer isso acontecer? Como que a gente vai tracionar isso aí? Porque não adianta você ter 1.000 cavalos debaixo do capô, que já é muito difícil. Você tem que colocar isso pro chão. Então, esse projeto é o projeto que eu acho que eu mais estou assim, né? Que eu meio que dei um assustado, assim. Então eu falei, vamos baixar um pouco a bola, né? Vamos devagar pra gente não fazer nada errado, né? Porque tem tudo influencia. Desde contrapressão na hora de fazer um coletor de escape, como você vai fazer o coletor de escape, como que vai ser a admissão, como que você vai empilhar as marchas, como é que vai ser a relação de marchas, né, para você poder desenvolver, né, que pneu que você vai usar, cardan vai aguentar essa força toda. Então é um grande desafio. É um grande desafio. É um grande desafio. Conta um pouco do Mustang pra gente. O seu grande desafio foi qual? Que você falou, putz, cara, será que vai esse? Já vários, mas um que me chamou muita atenção foi uma veraneio que a gente restaurou inteira, porque o cara me procurou e falou assim, Batistinha, tem uma veraneio do meu pai que a gente quer restaurar ela. E aí ele mandou foto e tinha podres e podres e podres em volta do para-brisa e tudo mais. Falei, meu pai guardou o carro e a gente quer restaurar. Falei, cara, mas é muito ruim o carro. Aonde seu pai guardou? Dentro do rio? Ele deu risada e falou assim, não, tá embaixo de uma árvore. Falei, cara, mas não vale a pena, vai gastar muito. Falei, cara, mas tem muita história essa veraneio. Meu pai na fazenda levava eu e meus irmãos, a gente lembra de carregar manga e tudo mais. É esse o carro, tem que restaurar esse o carro e cara, puta, beleza, vamos embora. A hora que a gente começou a desmontar a veraneio, ela era impecável, não tinha batida nada, alinhamento dela, mas era podre inteira. O tempo acabou com Comprei uma outra veraneio para ser doadora de algumas peças. Quando desmontou a outra veraneio, estava cheia de massa, tudo, ou seja, não aproveitou quase nada. Tivemos que fazer toda a parte de lataria. E tem peça que você não encontra. Alguns carros você encontra, um capô, uma porta, tudo. A veraneio é difícil. E aí deu muito trabalho. Aquelas funilarias que não tem fim. E aí ele trouxe o pai dele numa ocasião para ver o carro, mais de uma, tudo. E o bacana é que a veraneio era tão velha de estado, que a gente falou, bom, vamos pintar da cor original, era bege. Aí o pai dele, quando veio, falou, não, o carro não era bege, o carro era metálico, que tinha duas cores, um bege sólido, que é aquela cor mais comum, e um bege metálico, que era um champanhe. E só que ela não tinha mais brilho, e a gente não tinha nenhum lugar que podia ver o coisa. Falou, não, o carro era metálico. E a gente pintou o carro do metálico, senão a gente teria pintado o carro de bege. O pai dele lembrava perfeitamente. Ainda outra dúvida, e a tampa do porta-luva ela é preta ou ela é da cor do carro? Que tinha cor... Não, era preta. Cara, mas tem certeza? Não, absoluta. Eu lembro de eu sentado aqui, tudo, meu pai, e o painel era preto. Aí fizemos algumas coisas, carro antigo você tem que vir pesquisando muito, né? Quando você não acha material, você tem que acreditar na palavra de alguém. Uhum. Então, essa veraneio deu muito trabalho, mas ficou um carro, assim, de colocar numa vitrine e ficar olhando para o carro, ficou espetacular. E o cara veio pegar o carro, foi andando para a cidade dele, que é no interior, saiu com o pai, os irmãos, foi almoçar, tudo mais, depois relatou a emoção da família de
reviver aquilo, reviver, né? Isso é muito legal, mas foi um desafio bem difícil. Não quero pegar outro veraneio tão cedo não, mas foi bacana. Você realizar o sonho de alguém é muito prazeroso, né? É muito, dá um feedback muito gratificante, legal. Gratificante, né? essa é a palavra. Imagino mesmo. Muito falamos de produtividade, segurança, inovações. Queria saber, assim, pelo lado de vocês, a perspectiva de vocês, trabalhando e como gestores, ergonomia e conforto para quem está na operação no dia a dia é importante, é fundamental, é bom ter? É necessário. O funcionário profissional, quando tem mais conforto, ele vai sentir muito melhor, vai produzir mais. O simples cabo de uma chave de fenda, de uma chave de boca, quando é mais ergonômico, o cara ajuda a trabalhar. Um carro de ferramenta mais ergonômico, que a gaveta funciona direito, tudo é mais fácil trabalhar. Então isso óbvio que ajuda na produtividade. Legal. E o que é que você pensa? Com certeza. Eu acho que a gente tem que trabalhar, como ele falou, né? Se você ama o que você faz, você consegue ir longe, né? Então, assim, quem está trabalhando lá de baixo, se está numa condição melhor, com certeza ele vai produzir mais. Bacana. Bom, vai errar menos. Vocês com certeza viram na Automec, mas para quem ainda não viu, visite o stand, mas a Sata está lançando uma linha, a gente está chamando ela de Comfort, né? Isso é uma linha de catracas que a pega dela, ela é exatamente para isso. Ela é ainda mais ergonômica do que a que nós temos atualmente, ela foca no conforto da pessoa, principalmente para aperto final e desaperto inicial. Então, é uma grande aposta dessa solução para ergonomia, conforto para os profissionais, e isso daí está refletindo diretamente na produtividade, né? É esse respeito da Sata pelo profissional, pelo mecânico, de achar pequenas soluções que facilita a vida do profissional, isso é muito legal. Você vê muitas empresas aí que não tem essa preocupação. O cara fabrica aquilo ali, é assim e acabou. Vai ser para sempre assim. Né? Exatamente. Sabe onde você tem um paralelo a isso, para você entender? Você vai numa academia mais simples, com equipamentos mais antigos, você senta no aparelho de ginástica, não tem ergonomia. Você não se sente bem naquilo. Você fala, tá ruim a posição. Quando você vai numa academia que tem um equipamento top, você senta lá, o negócio veste, você consegue isolar aquele exercício e fazer o exercício da forma correta. Isso aqui é a mesma coisa. Você tem uma ferramenta mais ergonômica, você vai produzir muito melhor, você vai ter menos risco de errar. Então, essa é a grande diferença da Sata que eu vejo, de ter essa preocupação em reinvestir no mercado. Tipo assim, a Sata, na minha opinião, nunca para. Tipo assim, ela fez uma ferramenta bacana, está vendendo não sei o quê, não precisa inventar. Tem empresa que espera o negócio começar a cair para falar assim, agora vamos dar uma melhorada. Não, nem começou a cair, lançamento. É louco. É ruim pro bolso, porque tem oficina que fala, tá sempre querendo comprar tudo. Mas, cara, para de lançar esses produtos, cara, não tem condição. A hora que você compra uma catraca legal, ele vem com outra melhor ainda. Você fala assim, pô, aquela lá já vou ter que parar e comprar uma mais legal. Vai virar backup. Exatamente. E é isso, exatamente isso, Fernando. Você disse muito. Nos últimos 2 anos, se eu não estou enganado, nós lançamos mais de 2.000 produtos, novos produtos. Então, de chave a torquímetro, costumo brincar, de chave a torquímetro e de elevador a balanceadora de roda nós temos, de A a Z, vai encontrar em Sata. E, em resumo, né, fora tudo que a gente conversamos, foi um ótimo papo de oficina. Quero agradecer a presença de vocês aqui novamente, foi muito bacana. E para quem vai ter a oportunidade de nos visitar na Automec, por favor, visite-nos, conheçam todos esses lançamentos e inovações e essas grandes pessoas que estarão lá conosco. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês e nos vemos na Automec. Foi uma honra.